Olha, eu falei já mais de uma vez, mas preciso falar novamente, deixar claro minha posição sobre essas discussões a respeito da anistia. E não existe nenhuma dúvida quanto ao que é o correto aqui, senador Marcos Rogério. É evidente que a invasão de prédios públicos, o vandalismo do patrimônio público é algo condenável. E foi condenado por todos em seguida aquele 8 de janeiro. Nenhum agente político concordou com aquelas ações violentas. E ali havia uma oportunidade do Supremo dar uma resposta para aqueles fatos que eram necessárias, mas temos que admitir que, infelizmente, com as penas que têm sido fixadas nesses processos, nessas condenações, com o entendimento que o Supremo tem feito, ele errou a mão, simplesmente errou a mão. E isso gera uma situação de intranquilidade dentro do país inteiro. É claro que o país não está parado por conta dessa discussão da anistia, mas para aqueles que têm o mínimo de sensibilidade, para aqueles que têm uma percepção do que é justo e do que é injusto, não há nenhum dissenso possível, a não ser por motivos talvez de alguma espécie de revanchismo, de que as penas que têm sido fixadas estão absolutamente acima de qualquer parâmetro razoável. Eu recebi agora no meu gabinete, há pouco, uma das advogadas dos presos do 8 de janeiro, e ela vinha me relatando as dificuldades, as pessoas presas preventivamente, já cumprindo algumas quase, já 3 anos de prisão preventiva, e num horizonte com 17 anos de prisão, como algumas condenações têm sido fixadas. E alternativas para isso? Há uma alternativa. Pode-se aprovar um projeto de lei de anistia. Eu acredito, sinceramente, senador Marcos Rogério, que se for pautado, ele será aprovado em ambas as casas. Isso não significa uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. Significa apenas um dimensionamento mais adequado da punição que cabe a essas pessoas. Eu sempre defendi, olha, que seja então uma pena de prisão por alguns meses, que seja eventualmente uma pena de prestação de serviço, mas o que teve ali naquele momento foi uma turba, movida pela violenta emoção, movida pelo um clima político acalorado no Brasil que se excedeu, e se excedeu de maneira reprovável. Ninguém concorda em ataques a prédios públicos ou invasões de prédios públicos, assim como não concordamos quando o MST invade uma propriedade privada. Mas a desproporção dessas sanções é inegável. Não existe uma pessoa minimamente de bom senso que possa discordar dessa possibilidade. Então nós ficamos pensando por qual motivo essas penas estão exacerbadas. Uma autoproteção exagerada do Supremo Tribunal Federal, uma revanche, talvez uma visão política. Tem gente que às vezes tem a impressão que, como houve abusos durante o regime militar lá atrás, como houve casos de tortura, houve sim, deveriam ter sido